Olá galera, beleza? Agora vamos estudar as equações especiais. Quais são elas? Equação fracionária, equação irracional e equação biquadrada. Começamos com a equação fracionária. É uma aula bem tranquila, que não tem muita teoria, onde a gente vai observar essas equações resolvendo exemplos. Equação fracionária é uma equação que apresenta fração, mas não apenas isso. A incógnita tem que estar no denominador da fração, tá legal? Por exemplo, 1 sobre x mais 3 sobre x mais 4 igual a zero. A incógnita, o x, está embaixo, está no denominador das frações. Muito bem. Esse primeiro exemplo é a equação fracionária mais simples. Observe que ela apresenta apenas duas frações. 1 sobre x e 3 sobre x mais 4. No outro lado da igualdade não tem nada, é zero. Para resolver essas equações desse tipo, que apresentam só duas frações, é muito simples. Basta que você coloque uma fração em cada lado da igualdade e multiplique cruzado. Assim você elimina essas frações. É só escolher qualquer uma dessas duas frações que estão somando e passar para o lado de lá da igualdade, subtraindo. Pode ser essa fração 3 sobre x mais 4. 1 sobre x é igual a menos a fração 3 sobre x mais 4. Quando o menos está para a fração, o que você faz? Joga o menos para o numerador. Tranquilo? É menos 3 sobre o x mais 4, certo? Multiplicamos então cruzado. O x está dividindo, passa multiplicando o menos 3. E o x mais 4 está dividindo, passa multiplicando o 1. Menos 3 vezes x menos 3x igual 1 vezes x mais 4, x mais 4. Maravilha! Caímos numa equaçãozinha simples de primeiro grau. Passa o x que está somando, subtraindo para o primeiro lado. 3x menos 4x. Menos 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4 dividido para menos 4, que resulta menos 1. X igual a menos 1. Será que acabou aqui a questão? Menos 1 é a resposta e pronto? Não. Nas equações fracionárias, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Precisamos lembrar que fração é uma divisão e a gente não pode dividir nada por zero. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Então observe que nessa primeira fração, o denominador é x. Então se o x for zero, poderia acontecer isso? Não, porque seria zero o denominador da primeira fração e 1 sobre zero é uma coisa que não existe. Então o x não poderia ser zero. Além disso, não poderia também ser menos 4, porque o denominador da segunda fração é x mais 4. Sendo x menos 4 mais 4 daria zero também, né, esse denominador. Então, nesse caso, o x não pode ser zero e nem menos 4, são os valores que zerariam os denominadores, mas não vai ter problema então, porque resultou menos 1. Menos 1 não zera nenhum dos denominadores, pode ser solução da equação. Solução é o menos 1. Se por acaso a gente encontrasse aqui no x um dos valores que não pudesse ser, a gente descartava, não ia para a solução. Aqui não tem problema. Mais um exemplo. 8 sobre x ao quadrado menos 4x menos 2 sobre x menos 4 igual a 1. Nesse caso, não são apenas duas frações. A gente tem, além das duas frações, o número 1 ali. Portanto, não adianta você tentar colocar uma fração em cada lado e multiplicar cruzado, porque você não vai conseguir. Por mais que você passe uma dessas frações para o outro lado da igualdade, essa fração vai estar somando o número 1. Então não dá para multiplicar cruzado. A não ser que você passe a fração para o lado de lá e junte com 1. Aí ok, mas se não, não. Nesse caso, como é que a gente resolve? Que é o método também para resolver qualquer equação fracionária, tá? Mesmo que tenha 3 frações ali, enfim. Primeiro passo, você tenta fatorar os denominadores. Note que esse primeiro denominador, x ao quadrado menos 4x,
pode ser fatorado colocando o x em evidência. A gente pode escrever x que multiplica x menos 4. Beleza, aula de fatoração, né? Nesse outro denominador x menos 4 não tem nada para fazer, deixa ele igual. Isso é igual a 1. Agora que a gente fatorou os denominadores, a gente vai encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Professor, quando é número, eu sei calcular o MMC, mas com letra, como que faz? Seguinte, você vai pegar o produto de todos os fatores diferentes, tá legal? E os fatores que são iguais, você pega uma vez só. E se esses fatores iguais, por acaso, tiverem expoentes diferentes, você pega o fator como o maior expoente. Então, é o produto de todos os fatores com os seus maiores expoentes. Nesse caso, quais são os fatores? X menos 4 e x. O MMC vai ser o produto x vezes x menos 4. Beleza, x que multiplica x menos 4. Agora funciona da mesma maneira que a gente faz lá para somar e subtrair frações. Você vai pegar o mínimo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. X que multiplica x menos 4 dividido para essa mesma coisa resulta 1. 1 vezes 8, 8. X que multiplica x menos 4 dividido para x menos 4 é x. Se eu vou dividir x vezes x menos 4 para x menos 4, simplifica o x menos 4, sobra x. X vezes menos 2, menos 2x. E você faz também para o valor que está do segundo lado da igualdade. Faz esse procedimento para todo mundo. X que multiplica x menos 4 dividido para 1, x que multiplica x menos 4 vezes 1, dá o próprio x vezes x menos 4. Fazendo para todo mundo, é só cortar o denominador e ficar com os numeradores. É a mesma coisa que eu juntar só essas duas frações e depois passar o denominador multiplicando esse 1. Dá na mesma, tá certo? Fica 8 menos 2x igual x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x. Ok, caímos numa equação do segundo grau. Como é que resolvemos? Primeiro, deixa todo mundo no mesmo lado da igualdade. Vou passar o menos 2x e o 8 para o lado de lá. E não vai ficar ninguém no primeiro lado da igualdade. Então é 0 igual a x ao quadrado, menos 2x vai passar somando 2x, menos 4x mais 2x, menos 2x. E 8 está somando, passa subtraindo, menos 8. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Agora você pode aplicar a fórmula de Bhaskara ou tentar fazer por soma e produto. Usa um dos métodos que a gente viu na aula passada. Sugestão que eu dou, sempre tenta fazer soma e produto primeiro. Caso você não consiga, aí vai para Bhaskara. Soma das raízes menos b dividido para a e produto c dividido para a. O b da equação é menos 2, o a é 1 e o c é menos 8. Menos b sobre a, menos menos 2 dividido para 1, 2. E o produto c dividido para a, menos 8 para 1, menos 8. Acho até que é a mesma equação que a gente resolveu na aula de equação do segundo grau, por coincidência. Soma 2 e produto menos 8 é menos 2 e 4. Perfeito. X igual a menos 2
ou x igual a 4. Esses dois valores satisfazem essa igualdade. Precisamos apenas observar se esses dois valores podem de fato ser solução. A gente tem que ver lá na equação original se esses caras não vão zerar nenhum dos denominadores. Não esquece disso. Bom, o denominador dessa segunda fração é x menos 4. Então, qual valor que o x não pode resultar para esse denominador? Exatamente 4, porque 4 menos 4 dá 0. Ou seja, esse x igual a 4 não pode ser solução. Eu vou ter que descartar esse valor. Ele zera um dos denominadores. Ficaria 2 sobre 0, coisa que não pode. Já o menos 2 não vai ter problema para esse segundo denominador. Vamos conferir para o primeiro. X ao quadrado menos 4 vezes x. Então, se o x é menos 2, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo. 4 mais 8, 12. Ok, não zera o denominador, nem esse nem o segundo, então não tem problema. X igual a menos 2 é a única solução para essa equação fracionária. E se você trocar o x por menos 2, pode conferir que fazendo a subtração de frações vai resultar exatamente esse 1 que está lá em cima. Nossa próxima equação especial é a equação irracional. Uma equação é irracional quando a incógnita aparece dentro de um radical. Por exemplo, 3 mais raiz quadrada de x menos 1 igual a x. O x está dentro de uma raiz quadrada. A ideia geral para você resolver qualquer equação irracional é a seguinte: você isola esse radical, deixa ele sozinho em um dos lados da igualdade e elimina esse radical. Como que eu vou eliminar o radical? Se é raiz quadrada, basta que eu eleve ao quadrado. Se é raiz cúbica, eu elevo ao cubo e assim por diante. Aí, como é uma igualdade, se eu elevo o primeiro lado ao quadrado, o que eu preciso fazer? Elevar o segundo lado todo ao quadrado também. Se eu elevo o primeiro lado ao cubo, eu tenho que elevar o segundo lado ao cubo. Posso fazer o que eu quiser, mas tenho que fazer nos dois lados da igualdade. Vimos isso aula passada, né, lá nas equações de primeiro e segundo grau. Então é isso, você faz esse procedimento ali, elimina o radical e vê o que vai acontecer. Para que eu isole esse radical, preciso passar o 3 para o outro lado da igualdade, né? Fica a raiz quadrada de x menos 1 igual a x menos 3. O 3 está somando, passa subtraindo. Beleza, radical sozinho, eu elimino ele. Como é uma raiz quadrada, consigo eliminar elevando ao quadrado. Eleva o primeiro lado ao quadrado, vou precisar elevar o segundo lado ao quadrado também. Desse modo, fica x menos 3 ao quadrado. É todo mundo que está no segundo lado ao quadrado, certo? Então, x menos 3. Beleza. Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado fica quanto? X menos 1, né? Na verdade, se você lembrar lá da aula de radiciação, fica módulo de x menos 1, né? Módulo do que está ali dentro. Só que a gente vai trabalhar com módulo mais para frente só, lá nas aulas de funções. Então, por enquanto, vamos assumir que o resultado é o próprio valor que está ali dentro, tá? X menos 1. Isso é igual a x menos 3 ao quadrado. É um quadrado de uma diferença, um produto notável. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Maravilha! Eliminamos o radical. Não aparece mais nenhum radical, né? E caímos numa equação de segundo grau que a gente consegue resolver. Em alguns casos, você não vai conseguir eliminar o radical de primeira. Pode acontecer de você ter mais de um radical na mesma equação. Aí como que você faz? Isola um dos radicais e elimina ele.
vai continuar tendo outro radical, você repete o procedimento, isola esse outro radical e o elimina até que uma hora você vai conseguir eliminar todos os radicais. Basta a gente resolver agora essa equação. Passa o x e o menos 1 para o lado de lá. Fica 0 igual x ao quadrado menos 7x mais 10. X está somando, passa subtraindo, menos x menos 6x menos 7x. E o 1 está subtraindo, passa somando, 1 mais 9, 10. X quadrado menos 7x mais 10. Equaçãozinha de segundo grau. Vamos tentar fazer por soma e produto. Se não der, a gente faz básica. Ou se você quiser fazer sempre básica, não tem problema. Mas a gente ganha muito tempo com soma e produto e não é tão difícil assim, né? Soma menos b sobre a. O b é menos 7, o a é 1. Resulta 7. E produto c sobre a. O c da equação é 10, o a é 1. 10 dividido para 1 dá 10. Pensa em dois números inteiros que somados dá 5 e multiplicados dá 10. Para que um produto dê 10, só tem duas possibilidades. 1 e 10 e 2 e 5. O que encaixa com a nossa soma é 2 e 5. Essas são as raízes. Maravilha! X igual a 2 ou x igual a 5 satisfazem essa igualdade x ao quadrado menos 7x mais 10. Termina aqui a questão. Solução dessa equação irracional é 2 e 5? Não. Assim como na equação fracionária, precisamos tomar cuidado. Esses valores são candidatos à solução. A gente precisa substituir na equação original para ver se a igualdade será satisfeita. Vamos lá então. Se o x for 2, fica a raiz quadrada de 2 menos 1. Tranquilo? Raiz quadrada de 1. 2 menos 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Fica 3 mais 1, 4. Mas aí olha só que coisa louca. 4 é igual a 2? Porque eu estou trocando o x por 2 aqui, né? Então essa igualdade não foi satisfeita, né? Se o x for 2, fica 3 mais raiz quadrada de 1 igual a 2. Raiz quadrada de 1 é 1. 3 mais 1, 4, que não é igual a 2. Então esse valor não pode ser solução. Ele não satisfaz a igualdade original lá. Descarta esse cara. Se o x for 5, será que vai satisfazer? Bom, fica a raiz quadrada de 5 menos 1, que dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 mais 3, 5. 5 é igual a 5. Se x for 5, aí sim a igualdade é satisfeita. Então, nesse caso, solução é só o 5. E a última equação especial é a equação biquadrada. É toda a equação que tem esse formato. Ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a 0. É uma equação de quarto grau. O maior expoente da incógnita é 4. Só que é uma equação especial porque observe que ela não apresenta o termo de x ao cubo e nem o termo de x, tá certo? Então, é uma equação de quarto grau que tem o termo x na quarta, o termo x ao quadrado e o termo independente, o número que não multiplica x. Exemplo, x na quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a 0. Tem que ser exatamente assim. Tem o x na quarta, o x ao quadrado e o número ali. Beleza. Para resolver essa equação, a gente vai usar, na verdade, apenas a resolução de uma equação de segundo grau, porque essa equação ela pode ser reduzida a uma equação de segundo grau. Como assim, professor? É só a gente fazer uma substituição simples. Você vai trocar o x ao quadrado por outra letra de sua preferência. Pode ser t, t ou y, tanto faz. Trocando x ao quadrado por outra letra, será gerada uma equação do segundo grau nessa letra, certo? Ó, x na quarta
é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado. Lembra lá da potenciação. Se eu troco então x ao quadrado por t, fica t ao quadrado. X ao quadrado é t, então menos 13t mais 36 igual a zero. A gente cai numa equação de segundo grau nessa nova incógnita. Basta resolver essa equação de segundo grau. T ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero. Soma e produto. Soma das raízes, menos b sobre a. Nessa equação, b menos 13, a é 1, soma 13. Produtos 36 dividido para 1, 36. Para que um produto dê 36, pode ser 1 e 36, mas a soma não dá. Pode ser 2 e 18, porém a soma também não dá. Pode ser 3 e 12, só que a soma também não dá, né? 3 e 12 a soma seria 15. Próxima possibilidade para esse produto, 4 e 9. 4 vezes 9 e fecha com a soma 13. Essas são as raízes. 4 e 9. Então, acabou a questão? A solução da equação biquadrada x igual a 4 e x igual a 9? Não, muito cuidado. Esse 4 e esse 9 são as raízes de qual equação? T ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero. Ou seja, são os valores de t. Eu sei que t é igual a 4 ou t é igual a 9. Mas quem é esse t? T é x ao quadrado, né? Foi a substituição que fizemos lá no início. Agora a gente volta para a incógnita original. Se t oh meu Deus! Se t é x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 4 ou x ao quadrado é igual a 9, né? Voltamos para a incógnita original. X ao quadrado igual a 4 ou x ao quadrado igual a 9. Se x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Tranquilo? E se x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos 3. Ah, professor, então vai ter 4 valores para x? Sim, equação de quarto grau tem 4 raízes. O grau da equação, o maior expoente da incógnita, indica o número de raízes, o número de valores que satisfazem a igualdade. Equação do primeiro grau tem uma raiz, equação do segundo grau 2, do terceiro grau 3 e assim por diante. Solução dessa equação são esses 4 valores. Menos 2, 2, menos 3 e 3.